Boa noite a todos que estão aqui presencialmente, aos que estão em casa também. Desejo a você uma ótima noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, estou aqui em Jacareí desde maio, então já estamos aí com 8, indo para 9 meses aí, já aqui no Colégio Adventista de Jacareí. E é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aos anciões da igreja por ter me convidado para estarem com vocês aqui essa noite. Se puder já colocar o slide, enquanto eles estão colocando ali. Não sei se todos sabem, mas o colégio, durante esse período, agora ele passa pelo processo de matrículas, rematrículas, e todo ano nós temos uma meta. E é a meta que nós estamos trabalhando para esse ano de 2024, é a quantidade de 805 alunos. Hoje, nós já estamos com 748. Então, já passamos aí da marca de 90%. Estamos muito felizes aí, Deus tem nos abençoado muito. E é um prazer a gente sempre estar aqui mais uma vez. Antes de começarmos, quero apresentar um pouquinho minha família. Eu já tenho vindo aqui alguns sábados, não sei se todos conheceram, mas essa moça que está aqui ao meu lado é a minha esposa, ela se chama Amanda, ela deve estar assistindo. E ao lado ali é a minha filha, ela já está com 6 anos, ela estuda ali no Colégio Adventista de São José dos Campos. Hoje, passei o dia pensando, né? Já tinha um tema, mas eu fiquei pensando, o que eu posso estar trazendo de mensagem para essa noite? E então Deus ele já foi falando comigo ali ao longo da semana, e hoje eu passei tudo a limpo. E hoje eu quero estar meditando com vocês em 2 Reis, capítulo 5, dos versos 1 a 14. Se você tem a sua Bíblia física, pode estar abrindo, ou se estiver móvel, dispositivo móvel, pode estar nos acompanhando também. Antes de começar a leitura, convido a todos para uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado por esse momento onde nós temos um lugar para te procurar, para te adorar e te glorificar. Que o Senhor possa me usar como instrumento para trazer uma mensagem aqui para a Igreja do Jardim América. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo daqui em diante. É tudo que eu te peço em teu santo nome. Amém. Todos acharam? Amém ou misericórdia? A gente espera. Na minha Bíblia diz assim, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai,
lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito um profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Tenho certeza que você já deve ter visto essa história na Bíblia. Ela é muito falada, muito ensinada. Eu lembro quando eu era criança, quando me ensinaram essa história, quando me contaram, né? E foi uma história que sempre ficou ali guardada em meu coração. Mas para darmos sequência, deixa eu passar aqui o próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre Naamã, o currículo dele. Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Nesse momento da história em que estava acontecendo, a Síria tinha atacado Israel, tinha destruído quase tudo, matado muita gente e fez todo um massacre ali que teve, né? E então, nesse momento da história, a Síria era o país mais forte que tinha na história, no mundo. Então, ele que comandava tudo. Então, Naamã, ele era o comandante desse exército. Então, ele era um homem ali de grande estima do rei. Se o rei precisava fazer alguma coisa de guerra, sempre ele era chamado. A povo de Deus, não só nessa história, não só nesse ataque, mas já de algum tempo atrás, e depois também, depois que a Síria acabou, que se tornou a Síria, que foi se juntando ali, a característica continua a mesma, o povo inimigo de Deus. E Naamã, ele era um homem muito respeitado. Então, quando a gente vê essa questão de respeitado, ainda mais em tempos de guerra, Naamã, penso eu e tudo que eu estudei, ele era um comandante em que, quando ele passava, tudo se parava e tudo se olhava. Então, se você estava fora das cidades, andando ali, e você se chocava com o exército dele, e você era inimigo, com certeza você não estaria mais ali. E os que estavam sempre batiam continência em questão de respeito, uma forma de respeito para estar ali junto com eles. E alguns estudos que estão sendo feitos aí, né, só abrindo aspas no nosso estudo de hoje, tem alguns estudos que estão fazendo em que tudo indica que a cruz que Jesus morreu, ela foi criada pelos sírios na época ali. Eles eram um povo em que eles eram muito cruéis, eles gostavam de torturar a pessoa até o fim, então os estudos apontam que a cruz começou ali junto com eles, para a gente ter uma ideia de como era o povo ali na época. Em meio a tudo isso, quando tem esse ataque até Israel, o comandante Naamã, ele entra dentro da casa dessa menina cativa, mata os pais, tira os pais dela, tira a família dela e tira ela dessa casa e a leva cativa até a Síria. E aqui eu fico pensando, né? Mas a Bíblia não menciona o nome dela, não menciona a idade, não menciona o nome dos pais dela, não menciona nada, apenas a menina cativa. Isso me faz pensar muito. Imagina você, uma criança, todos nós já fomos, e você é tirado do seu lar, você é tirado dos seus pais, você é tirado da turma ali da sua escola, onde você tem vários amigos, você é tirado da sua igreja, e você perde muito com isso, e ela foi simplesmente levada embora. Anos atrás, e algo curioso, né? O próprio comandante que estava à frente de tudo, acabando tudo na vida dessa menina, foi justamente a casa em que ela foi escolhida para ela ficar.
Imagina, todos os dias ela acordava e ela olhava Naamã e sabia que ele era o comandante que estava à frente ao ataque que teve, em que destruiu o seu lar e atirou ali do país dela. E ela foi levada para ser escrava. Eu já sou pai, como já disse aqui anteriormente, e acredito que o meu sentimento deve ser o mesmo que o seu, pai e mãe, em que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Talvez até o melhor do que a gente teve nas circunstâncias em que os nossos pais estavam, mas a gente quer sempre dar o nosso melhor. E nesse momento, ela acaba sendo tirada do seu lar, onde ela, com certeza, o pai e a mãe faziam tudo o que podiam por ela, para ela ser escrava e apenas servir na casa. Naamã, Naamã, ele era um homem muito impiedoso, comandava um exército impiedoso e malvado. E Naamã, ele era considerado por muitos como um instrumento de tortura. E nesse momento, o torturador Naamã, ele está sendo torturado pela lepra. Acredito que todos já conheçam, mas a lepra ela é uma doença em que naquela época não tinha cura. Então, quando alguém pegava lepra naquela época, geralmente já era afastado do seu lar e vivia já fora, porque poderia estar pouco. Já a menina cativa, ela é tirada do seu lar e ela é levada para a Síria. Quando ela chega na Síria, o que mais me chama a atenção é que ela mantém os seus princípios e os seus valores. E é uma coisa assim que me identifico muito, porque eu trabalho no colégio adventista, já tem 5 anos, indo para 6. E uma coisa que a gente sempre ensina são os valores e os princípios. Uma vez que nós pais ensinamos isso para os nossos filhos, é uma sementinha que vai ficar plantada ali dentro do coração deles para o resto da vida. E mesmo a menina cativa, vendo toda essa desgraça acontecendo em sua vida, ela se manteve firme aos seus princípios e aos seus valores. Dando continuidade na lepra, Naamã, mesmo doente, ele ainda continuava trabalhando. Então imagina ele como ele era muito próximo do rei. Ele sempre estava andando ali dentro do castelo. Imagino que, como comandante, ele tinha suas roupas, que eram compridas, tampavam todo o corpo, quem sabe até manga nas mãos, todo o pé com vestimentas, então as manchas não apareciam. Porém, dentro de casa, as manchas começavam a aparecer, e com certeza a sua esposa estava preocupada também. E nesse momento, a menina cativa vê essas manchas no comandante, e então ela fala. E aqui nesse momento que ela fala, eu quero fazer uma pausa para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a cultura na Síria que tinha naquela época. Existia uma hierarquia, parecido com o que existe hoje, mas como lá era monarquia, então a hierarquia ela funcionava 100% exato e não podia sair desse panorama que está aí no telão, nas TVs. Então, a primeira hierarquia eram as deidades humanas, eram os deuses que eles criavam ali, então eles estavam acima de tudo. Após isso, eram os reis e as rainhas, depois a classe nobre, o abastado, em seguida o povão, que era a sociedade. Olha só que os animais aparecem para depois poder aparecer os escravos. Então, na cultura em que eles tinham, os escravos tinham menor valor do que um animalzinho de rua. Então, se a gente for olhar a história, a menina, ela era a última na hierarquia que tinha na Síria. Mas quando a menina fala, ela corre alguns riscos. Quando só dela falar, ela não tinha o direito de poder falar. Então, no momento em que ela falou com a esposa de Naamã, a esposa de Naamã poderia chamar os guardas e mandá-la presa, ou quem sabe, matar ela. Mas a menina ela tem a coragem de falar. Uma segunda curiosidade que eu vejo é que a esposa de Naamã ouviu ela. Sabe, eu entendo que era um momento ali de muita dor, de preocupação que estava acontecendo, mas pela cultura em que se tinha, não se davam ouvidos aos escravos.
Eles consideravam que os escravos eram um povo que não merecia o respeito, não merecia a conversa, então não tinha diálogo. Somente o patrão falava e o escravo tinha que obedecer. Ou era chibatada, ou vendia, ou até matava. Então o escravo ele somente tinha que obedecer. E a menina tem a coragem de falar, a esposa de Naamã acreditar. E aí a história ela vai crescendo. E um ponto que eu paro também, já falei um pouco aqui anteriormente, mas imagino eu também uma mania de estar falando palavras de baixo calão, de estar roubando, está até aqui no próximo slide. Então, eles tinham a mania de falar palavras de baixo calão, falou, eles falaram, opa, deve ser algo importante. E aí a gente faz um paradoxo aqui, né? A menina cativa, que na hierarquia era a que tinha menor valor, ela fala com a esposa de Naamã, a esposa de Naamã dá valor, acredita nela e fala com o marido. Naamã e leva até o seu senhor. Quem que era o senhor de Naamã? O rei da Síria. E quando a conversa chega lá em cima, o rei da Síria ouve Naamã e fala, Naamã, beleza, você está dentro? Então vamos. Aqui no verso 5, ele até fala, ó, leva contigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Eu também vou estar mandando uma carta. Então, uma menina cativa que veio de Israel, ela chegou até o segundo ponto da hierarquia, em que o rei da Síria acreditou nela. E aí eu faço uma pausa. Será que nós hoje, adultos, teríamos a coragem de falar? Quando estamos na rua ou quando nos é cargo por questão financeira ou porque a gente se sente envergonhado. E a menina cativa naquele momento, ela não olhou nada, nem a circunstância dela de que era escrava, e ela teve a coragem de falar. E às vezes, quando nós não temos a coragem de falar, milagres deixam de acontecer. Mas, dando sequência, ela foi e falou, o rei acreditou, mandou uma carta, e então Naamã vai até o rei de Israel, levando essa carta e pedindo para ser curado. E o engraçado é que quando nós lemos aqui, o rei de Israel, ele rasga suas vestes, e ali naquele momento, Israel e Síria tinham um acordo de paz, igual nós vemos hoje e temos aqui no mundo. Então tinha um acordo de paz. Então imagina o rei lá sentado, não sabendo o que está acontecendo na Síria, simplesmente chega uma carta e um cara leproso. E simplesmente a carta diz, olha rei, a gente está te enviando aí, está te enviando um pouco de ouro aqui, de bens materiais. Acordo. Como que eu vou curar uma pessoa de lepra? Naquela época a medicina não estava avançada igual está hoje. E então o rei fica preocupado. E nesse momento Samuel, por algum método ali, ele fica sabendo de tudo que estava acontecendo. E então ele fala até o rei, rei, pode mandar aqui que a gente vai estar curando ele. E então Naamã vai até a casa de Eliseu, desculpa, deu branco. De Eliseu. E quando ele chega lá com seus cavalos, com seus carros, com as pessoas que estavam ali juntos servindo ele, e Eliseu não sai para atender ele. Eliseu manda um servo. E aí nesse momento Naamã ele já para e fala, opa, aí não dá. Eu sou um comandante, eu sou respeitado, eu sou de alta patente, todo mundo me conhece, e esse cara não vai sair para me atender, ele manda um mensageiro. Eu esperava o mínimo eu chegar aqui, ele já estar aqui me esperando, ele invocar a Deus, levantar um altar aqui, fazer isso, colocar a mão sobre e já curar. Então ele já chegou lá pensando uma coisa. E Eliseu foi mostrar outra para ele. E quando o mensageiro fala para ele se banhar no rio mais poluído que tinha, ele falou, não. Aí passou dos limites. E então ele levanta e vai embora. E nesse momento, imagino eu, como ele era muito próximo do rei da Síria, quem sabe o pensamento dele chegando na Síria era, agora a gente vai atacar, agora vai acabar esse acordo de paz, vamos destruir o restante que tem. E então no caminho de ir embora, simplesmente um servo vira e fala, filho, pai,
Se o profeta tivesse falado para você fazer algo muito difícil, mas muito difícil, você não faria? Ele faria. Então ele está te pedindo algo simples. Só para você entrar dentro de um rio e se mergulhar ali 7 vezes e você vai ser curado. A gente já está passando aqui do lado do rio. O que custa? Faça isso. E então, Naamã, ele se banha ali. E a Bíblia aqui no verso 13, ele diz assim, verso 14, desculpa. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E ele foi curado. Isso é bênção. Isso é Deus trabalhando. Eu olhando tudo isso, eu imagino como que uma simples criança, ela conseguiu fazer um milagre, salvar a vida de um comandante e mostrar quem Deus é. Naquele tempo antigo, cada civilização que passou, eles tinham os seus deuses. E eram não só um, não só dois, eram vários. E tinha Deus para uma coisa, Deus para aquilo, Deus para aquele, e assim era a multidão de deuses que tinha. Porém, Deus, ele não tinha um nome assim que eles falavam, olha, aquele Deus vai ser de tal coisa. Não, Deus, ele era tudo. E se nós estudarmos ali de Gênesis até Malaquias, a gente percebe quantos povos passaram, e quantas pessoas puderam demonstrar quem Deus era para todas as pessoas ali em que estiveram. E já falei aqui um pouco antes, mas enquanto não falarmos, milagres deixarão de existir. E tem um trecho que eu retirei ali do livro Educação, página 226, que diz assim: o mundo não necessita tanto de homens e mulheres de grande intelecto, quanto de nobre caráter. Precisa de homens e mulheres cuja habilidade seja dirigida por princípios firmes. O objetivo do sermão hoje é que nós possamos entender que Deus, ele precisa que nós o sigamos, e que nós possamos ser exemplos dele para todas as outras pessoas. Enquanto nós hoje temos a oportunidade de termos nossos filhos, quem sabe os nossos netos, nós possamos direcionar no caminho correto em que deve seguir, para que quando for grande, não se desviar dele. E mesmo que desvie, a semente sempre vai estar plantada ali no coração deles. Essa é a minha mensagem de hoje. Convido todos para a gente estar fazendo uma oração. Em seguida é a música, né? Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais esse momento que passamos aqui. Que o Senhor possa estar nos levando no conforto para os nossos lares. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse restante de semana também. Hoje é um culto de quarta-feira, onde nós fazemos nossos pedidos e agradecimentos. Que o Senhor possa estar com cada um também, que fez seu pedido aí em seu coração. Que o Senhor possa estar ali junto de cada um também. É tudo que eu te peço, em teu santo nome. Amém.